Bom dia, irmãos. Espero que todos estejam bem. Deus esteja guardando vocês de toda enfermidade, das preocupações que esse momento tem proporcionado. É um momento de isolamento, um momento de crises em diversas áreas econômicas e também de saúde. Mas Deus está no controle de tudo e ainda nós temos responsabilidades para com Deus. Por conhecermos a Deus, por sermos salvos, por sermos servos do Senhor. E hoje pela manhã eu quero falar com os irmãos sobre essa temática, conhecimento e piedade, a relação daquilo que hoje temos em Cristo, do conhecer a Cristo, do conhecer a sua palavra, do conhecer o como devemos viver e como fazer isso de maneira prática. Então a gente vai pensar um pouquinho hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Não vamos ler todo o texto, mas Paulo escrevendo a Tito no capítulo 1, dos versículos 1 a 16. Então Paulo descreve ali além da sua apresentação, algumas qualificações dos ministros e deveres, qualificações e deveres, bem como fala sobre os falsos mestres, sobre as falsas doutrinas, assim advertindo os irmãos a tomarem cuidado, a não se envolverem com falsas doutrinas. Para isso, eu quero atentar para o significado da palavra piedade, que Calvino a definiu como uma atitude correta do homem para com Deus. Isso seria piedade de uma maneira aqui bem sucinta. Piedade seria a atitude correta do homem, e aqui digo do cristão, para com Deus. Então, uma vez que se conhece a Deus, uma vez que você teme a Deus, é esperado que essa nova vida em Cristo seja vivida de um modo totalmente diferente. O que se espera de alguém que conhece a Deus, que teme a Deus, é que ele busque, é que ele procure agradar a Deus, em todos os seus caminhos. Assim, piedade é abraçar ou apegar-se a atitudes corretas para com Deus e fazer o que Deus quer, fazer o que Ele quer. Digamos que é ter uma vida centrada em Deus. É ter Deus no centro do nosso coração. É abrir mão do nosso eu, é abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, dos ensinamentos mundanos e colocar Deus no centro. Aí eu pergunto, quais são os princípios que encontramos na Bíblia acerca da piedade, dessa atitude correta para com Deus? Quais são? Então, assim, de maneira bem clara, em João capítulo 15, versículo 5, o Senhor nos mostra que a piedade é a prova da nossa união vital com Cristo. Lá diz que Jesus diz: eu sou a videira, vós são os ramos, e quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto. A ideia é que o ramo que não é produtivo, que não produz fruto, não faz parte da videira, não faz parte desse corpo de Cristo. A união com Cristo, que não produz qualquer efeito sobre o coração, a vida, a união com Cristo que não é transformada a vida daquela pessoa, não passa de uma mera união formal. Não há uma verdadeira união. A piedade ainda é prova da nossa regeneração. 1 João 3,9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Piedade é prova da nossa união com Cristo, pois produzimos frutos. Piedade é prova da nossa regeneração. Piedade ainda, de acordo com Romanos 8:29, é prova da nossa eleição, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem
de seu Filho. Existe um padrão para que nós possamos imitar, e esse padrão chama-se Jesus Cristo. A piedade ainda deve ser percebida pelos outros. Lucas 6,44, toda árvore é reconhecida pelo seu próprio fruto. Piedade é algo, digamos, notório. Não porque você vai agir agora como um fariseu que faz boas obras na frente de todos para receber aplausos ou esperando receber aplausos e reconhecimento. Não por isso. Não é essa notoriedade que a piedade deve fazer se perceber. Mas a piedade deve ser notória, deve ser percebida pelos outros, porque Deus produz frutos através de sua vida, mesmo vivendo você no anonimato. Mesmo nós não nos preocupando em aparecer com o que fazemos, mas a nossa vida, as nossas obras, as nossas atitudes vão transmitir, vão fazer com que as pessoas percebam que de fato somos filhos de Deus. É com base na nossa piedade / obras que seremos julgados no dia do grande julgamento. Aquele que pensa que as suas atitudes, a sua vida, as suas obras são irrelevantes, pois elas não podem justificar perante Deus e não podem, devem considerar esse ponto, que é mediante as obras também que você será julgado. Romanos 2, 5-8 vai falar sobre esse juízo de Deus, sobre aquilo que Deus retribuirá segundo as obras de cada um, aqueles que obedecem e aqueles que não obedecem. Caminhando para o fim, piedade ainda, irmãos, é algo que agrada a Deus. Ter uma vida voltada para Deus agrada ao Senhor. Só esse ponto aqui de se agradar a Deus daria uma série de devocionais. O nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, o meu Salvador, o seu grande Salvador, ele se alegra, ele pode se alegrar, ele pode ter prazer na maneira como você vive, apesar de sermos pecadores. Deus pode se alegrar na maneira como vivemos. Existe um modo de vida que Deus se agrada. Eu faço uma pergunta: o que mais queremos hoje como cristãos, se não dá a Deus alegria com nossas vidas? Como cristãos salvos por Cristo Jesus e tendo esse conhecimento, tendo esse temor no coração, o que mais nós queremos se não alegrar a esse Deus com nossas vidas? Se não dar tudo de nós a esse Deus com nossas vidas. Hebreus 13:16 diz: não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Colossenses 3:20 diz: filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. À luz dessa breve reflexão, fica muito claro, fica evidente que a Bíblia nos ensina que não é somente o que cremos que é importante para Deus, mas a maneira que vivemos também é extremamente importante. Nós somos chamados para frutificar, nós fomos chamados para ser discípulos, ser seguidores de Cristo, ser imitadores de Cristo. Nós fomos chamados para dar continuidade a uma obra que o Senhor iniciou. É responsabilidade nossa falarmos de Deus, testemunharmos do Senhor. É responsabilidade nossa agradarmos a Deus. É responsabilidade nossa, voltando à definição de piedade que eu citei no início por Calvino, ter uma atitude correta para com Deus. Piedade seria a atitude correta sua para com Deus. Uma vez que você conhece a Deus e o teme, é esperado que essa nova vida, que essa vida seja vivida de modo totalmente diferente agora.
É esperado que essa nova vida agora seja uma vida que busca agradar a Deus em todos os seus caminhos, em todo o seu viver, em tudo aquilo que você faz. Então, agrave essa mensagem, esta oração que eu vou citar agora. Piedade é abraçar atitudes corretas para com Deus e fazer o que Ele quer. É ter uma vida centrada em Deus. Era esse cuidado que Paulo, ao escrever ao jovem Tito, tinha. Que ele tomasse cuidado dos seus deveres, das suas qualificações, e que ele não desse ouvido às falsas doutrinas, aos falsos profetas. Mas como ele diz no versículo 16, seja você mesmo padrão, modelo dos fiéis. Tito tinha um alvo e Tito tinha um padrão. O padrão era Cristo e o alvo era ele ser esse padrão para aqueles que ele estaria liderando, aquele a qual ele estaria levando a mensagem. Que tenhamos vidas exemplares diante do Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado pela tua palavra. Nos ajuda a cada dia mais sermos exemplos, sermos modelos e termos vidas piedosas, vidas voltadas para te agradar. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.